Gravar, tá. Tá. É, bom, então vamos dar continuidade à aula anterior, a parte de... Eu vou falar rapidamente aqui. Nós ficamos no slide 17, mas só para a gente voltar um pouco os conceitos, a gente tinha falado em dano potencial e dano real, né? Dano potencial, ela era aquela expectativa de perdas, né? Que era mensurável através de dados experimentais, né? Que a gente, quando a gente quer saber o potencial de danos, realmente vamos dizer assim, você testa, né? Sob a condição máxima favorável à doença. Então, o máximo que aquela doença pode causar de perda é X%, 100%, 50%, 20%, né? Da produção, né? Raramente é 100%, né? Mas tem doença que é 80%. É claro que quando a gente fala potencial, significa que numa área inteira, numa região, vai acontecer o potencial. Às vezes, numa lavoura específica, acontece o potencial, né, 80%, outras acontecem 20%, outras só 10% de perda. Essa variação, então, se dá pela condição ambiental ou uma série de outros fatores. A gente sabe que doença não depende só do lado do patógeno, da quantidade de inóculo, né, no caso, mas de outros fatores. Mas o potencial em condição máxima seria, vamos supor, 80%, mas na realidade, raramente o potencial se expressa numa região inteira, ou num país inteiro, né? Felizmente. Chegando mais gente aí. Deixa eu ver aqui. Edilberto. Edilberto Júnior. Matheus. Edilberto e Matheus. Então, o potencial de danos, né, ou de perdas possíveis é aquele limite teórico, mas na prática raramente ocorre numa grande extensão, né? E o dano real, então assim, então o dano potencial sempre é aquele, se a gente pensar numa determinada região geográfica, né? É aquele dano que ainda não apareceu, claro, né? E essa região geográfica pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, né? Pode ser até dentro do município, aí então depende do referencial geográfico. Mas onde ainda não apareceu, a informação que a gente tem é o potencial de perdas, né? Ao dado que a gente tem para trabalhar, né? Então, normalmente quando você avalia o potencial de perdas, é claro que a gente não apareceu no Brasil. Então, os órgãos competentes avaliam em função de dados obtidos em países de climas semelhantes, né? Tendo em conta aí o aspecto aí ambiente favorável. Se eu falei que o potencial é uma condição máxima de doença, o ambiente tem que ser uma condição máxima de doença, né? Então, então estimando esse valor, né? Esse valor serve de referência para planejamento, para avaliar se vai investir mais ou menos nessa ou naquela doença, né, em função do potencial de danos e na importância econômica daquela cultura. Bom, e o dano real é aquele que realmente, quando ele aparece, ele deixa de ser um dano potencial, né, e passa a ser um dano real. Ele pode ainda ser direto e indireto, né? Direto é onde é aquele efeito ali imediato ali no local, né? Na fazenda, na propriedade, né? Seja na quantidade ou na qualidade. E o dano indireto reflete o dano direto, né? Que é o efeito econômico a nível de município, a nível de comunidade rural, de consumidor, do estado, do ambiente, que são outros atores que não diretamente lá o produtor, né? Mas como a gente vive numa sociedade, é um sistema, né? Se afeta o produtor e se a extensão é significativa, vai afetar também a comunidade. É claro que pode haver dano direto, vamos dizer, um produtor, né? Acontece com um produtor, sei lá, de soja, que planta 10 hectares em Mineiros, mas só naquele produtor. É claro que é tão pequeno esse efeito direto que não vai se refletir junto à comunidade, né? Ou seja, não vai refletir em danos indiretos, né? No caso, dano indireto, representando então a comunidade, o município de Mineiros ou a comunidade rural ali.
Tá? Então, sempre para que haja dano indireto, tem que haver o dano direto, né? Tem que ver a perda lá no produtor, né? Agora, pode haver, né, dano direto sem que haja dano indireto, mas o contrário, o inverso, não acontece. Bom, e a gente estava ainda, o dano real direto dividido em primário e secundário. Primário, o nome já indica, né? Primeiro, né? É no primeiro momento em que o patógeno aparece ali naquele campo, naquela lavoura, naquela região, né? Então, ele provoca danos primários, né? De primeiro mesmo, o nome já não deixa dúvida. E o dano secundário vem de segundos mesmo, né? Segundo, né? Segundo tempo. São os danos após o primeiro, né? Tudo é segundo, né? E então, na verdade, esses danos secundários é quando afeta a capacidade futura de produção, que pode ser causado, principalmente os exemplos aqui são patógenos de solo, né? Já que ele pode permanecer no solo. Então, toda vez que você for plantar, ele vai estar no solo e pode provocar, quer dizer, pode provocar danos, então, secundários, né? E também patógenos, viroses, né? Principalmente virose aí, de propagação vegetativa, onde o vírus se instala no material de propagação, né? E à medida que a gente vai multiplicando, né? Esse material para novos plantios, né? Ao longo do tempo, evidentemente vai tendo passagem aí do vírus, né? Através desses ao longo do tempo, né? À medida que você vai utilizando aquele material. Você pode até dizer, mas como é que a pessoa vai utilizar o material contaminado? Muita virose, ela você não tem, como é que chama? Sintomas visíveis, né? E às vezes não provoca uma perda tão grande, né? Sei lá, vamos dizer que causa 10%, né? E às vezes você nem percebe que está perdendo, isso mesmo. Né? Você, como assim não percebe? Porque você, quando a gente fala em perda aqui, né? Do ponto de vista estritamente técnico, é tudo o que impede o potencial de produção, ou seja, uma condição máxima mais favorável, então você tem um potencial. Tudo aquilo que não atinge o potencial, a gente considera perda, não quer dizer prejuízo, não. Eu posso ter um material, e isso eu estou dando um exemplo prático, né, que a gente, em alho, né, que você tinha um determinado material de alho, né, matéria de propagação, inclusive os certificados, né, que tem a certificação sanitária, estava produzindo X, né, toneladas, vamos dizer, 40, né, todo mundo estava plantando, estava tendo lucros bons, né, não se imaginava que você estava perdendo, até porque, né, a gente sabe, a noção de perda é quando você tem prejuízo no bolso, né, e quando você vê ali a planta morrer, que não era o caso, essas viroses são assintomáticas, o único efeito é reduzir realmente a produção. Então, você viu o pé de alho lá, bonito, sem lesão nenhuma, produzindo uma quantidade boa, você estava satisfeito com o lucro, evidentemente, você não vai imaginar que está tendo perda, né? O que aconteceu? Esse material, o pessoal que tinha lá na Embrapa Hortaliças, a gente chama regenerou, recuperou, pegou aquele material, fez cultura de tecido. Com a técnica da cultura de tecido, é uma técnica que a gente chama de limpeza clonal. Você pega o material, essa virose, mesmo assintomática, você cultiva um pedacinho dela e você acaba você escapando ali da virose, vamos dizer assim. Aí você obtém um material realmente livre, né? Realmente livre de vírus. Quando o pessoal pegou esse material e plantou a nível de campo, ele verificou que esse material, da onde ele fez essa limpeza, aumentou a produção. Como assim aumentou? Não é que aumentou, ela, na verdade, ela expressou realmente o potencial máximo, né? Porque aquele material, apesar de ser um material certificado, aquele estava com os patamares altos, né, de produção, mas o potencial verdadeiro era até maior ainda, né? Então, isso é um exemplo, eu me lembro bem, eu estava na época lá na Embrapa Hortaliça, desse exemplo, do pessoal comentar, né? Então, eles fizeram esse trabalho numa semente que eles coletaram, né? Uma semente certificada, que tinha histórico de potencial, que produziu bem, né? Então, não se imaginava que tinha perda. Quando você fez a limpeza
utilizou a técnica mesmo adequada, né? Mais adequada, houve um acréscimo, né? Houve, melhor dizendo, houve uma expressão mais próxima aí do potencial de produção, tá? Então, assim, material morango, citros, muitas vezes eles podem, ao longo do tempo, a gente ter material aparentemente sadio, mas porque é multiplicação de campo, embora tenha fiscalização de órgãos de sanitária, mas, como eu falei, o vírus, se ele não tem sintoma, nunca vai ser detectado no campo, né? Então, não tem como você detectar isso, já que, como eu falei, é assintomático. Então, esse é um exemplo aí de que muitas vezes esses materiais têm que ter periodicamente sendo, vamos dizer assim, um trabalho a nível de laboratório para detectar realmente, indexar, né, que a gente chama, e ver se aquele material realmente está contaminado ou não, aí, principalmente com viroses, né? Não é o caso aí de fungo, bactéria, principalmente as viroses. Então, esse tipo de dano, então, é o dano que a gente chama secundário, porque se ele está contaminado, houve uma contaminação em algum momento, né? A contaminação no primeiro ano, uma contaminação chamada primária, né? E essa contaminação se estendeu, né, ao longo do tempo, né, gerando, então, danos secundários, certo? Então, são esses, praticamente, o dano secundário são esses dois casos aí, né, patógeno veiculado pelo solo, porque ele vai permanecer no solo, e doenças, né, de material propagado vegetativamente, principalmente as viroses. São os casos aí onde pode haver danos primários e secundários, tá? Agora, a ferrugem asiática da soja, né? Ele causa danos primários naquele ano, mas aquele material ali ele não permanece no solo, né? Todo ano vem a doença, mas é fruto de recontaminação. É diferente aqui de dano secundário, em que também uma recomendação, mas vamos dizer assim, é uma reinfecção. Mas é diferente o caso, porque aqui é uma recontaminação, a fonte de inóculo a sua própria lavoura que vai, no caso aqui de fungo de solo, ele é introduzido e ele vai permanecer. Então, todo ano tem reinfecção a partir, então, da sua lavoura, tá? No caso aqui da ferrugem da soja, os danos secundários no ano subsequente não é daquela lavoura ali, mas é de locais e outros locais, né? Bom, bom, e aqui a gente tem alguns, então a gente é interessante essa caracterização, né? Porque a gente acaba tendo uma noção real, né? Alargando o nosso conceito em termos de perda, que muitas vezes é limitado o aspecto lá do produtor, né? Principalmente perda na quantidade e qualidade. E a gente sabe que quando a gente conceitua o dano potencial mesmo, quando antes da doença aparecer, na verdade, ela já provoca dano na forma de custo, né? Como eu tinha comentado antes, custo para manter equipes, órgãos, né, de fiscalização, quarentena. Então, é toda uma série de profissionais que são pagos para monitorar se aquela doença, se aquela região se mantém livre desta ou daquela doença, né? Então, o profissional tem que ir lá, tem que estar indo lá no campo, tem que estar atento, né? Então, tem toda uma série de trabalhos, vamos dizer assim, operacionais, e isso é custo, né? Antes de uma doença aparecer, ou seja, na prática, antes dela aparecer, ela já está provocando dano, né? Aí você diz, mas é para o governo, mas o governo na verdade, do contribuinte, né? Correto? Então, eu acho que com isso a gente deu para ter uma compreensão mais exata, né, da importância, já que ela está provocando aí perda antes de aparecer, né, até antes de aparecer, né, numa determinada região. Bom, e os slides seguintes a gente vai ter aí algumas estimativas de perdas, né, que são feitas pela FAO, né, que é
uma instituição internacional ligada à ONU, é instituição ligada aí à agricultura e alimentação, né? Então, no caso, pegando aí a agricultura. Então, como perda média, né, é situado, foi situado em 12%, né, essa perda, né? Aqui não é o potencial, é a perda real, né? Bom, como é média, quando a gente fala perda na produção no mundo, não quer dizer exatamente em todos os países, claro, né? Mas há alguns países, né, onde foi possível avaliar, né? E representa, seria uma amostra significativa, né? A gente pode considerar como perda realmente a nível global. 12%, então, né? Então, isso é média, né? Média geral. Mas quando a gente estratifica esses dados, o que é estratificar? Separa, talvez por país, ou por cultura, ou separa por status, né, de desenvolvimento do país, né? Se país em desenvolvimento ou desenvolvido, a gente tem um panorama diferente, né? Então, esse 12% vira isso aqui, né? Então, eu falei 12% é a média global, incluindo vários países, incluindo as culturas, né? Amostradas, independente se o país é classificado como desenvolvido ou em desenvolvimento. Então, aqui está dado estratificado, né? Cereais são perdas relativamente menores, né? Cereais aqui, mas principalmente o que ficou bem significativo é essa diferença aqui de perda de países em desenvolvidos e em desenvolvimento. O slide aqui ficou meio, eu vou consertar esse slide, mas essa primeira coluna aqui, né, 5.8, 19, 18, são países desenvolvidos, né? E essa aqui da direita, né, 22, 43, são países em desenvolvimento. Tá? Então, você vê que países em desenvolvimento, as perdas, em todas as culturas, as perdas foram maiores, né? Então, esse fato é atribuído à menor utilização aí de fungicidas, né? Já que são países mais pobres, então, normalmente o produtor tem menos condição de gastar, né? De arcar com esses custos aí de fungicidas. Então, situação diferente, então, dos países desenvolvidos, né? Onde o agricultor é mais capitalizado, certamente, e foi verificado, então, né? Isso é fácil de você verificar esse termo de consumo, né? De fungicidas. Tem um consumo maior de fungicidas, então tem uma média de aplicação de utilização maior, né? Isso é facilmente verificável também, né? Bom, e aqui agora, aí outras culturas, né? Cacau, oleaginosas, mas o mesmo padrão, né? É sempre em países em desenvolvimento, países mais pobres, a perda, né? É maior, né? Do que países desenvolvidos. Bom, e aqui só para a gente fazer um histórico aqui de algumas epidemias que aconteceram, né, a nível mundial. A requeima da batata é a primeira, né? É uma doença histórica em função de que a partir da requeima da batata, a própria fitopatologia apareceu, né? Surgiu e se consolidou, né? Se consolidou como ciência. Então, causou realmente muitas perdas, né? Aí você tem depois o míldio da videira, que é uma doença que talvez não tenha causado tanto caos, vamos dizer assim, social quanto a requeima, mas assim, é uma doença que é muito frequente, é muito comum. Quando eu falo muito frequente, quase todas as videiras que eu já vi, você vê uma lesão de míldio, né? Então, é uma doença que ela aparentemente causa menos, aparentemente não, causa menos perdas se a gente pensar na planta, mas ela tem uma distribuição, né?
no espaço e no tempo grande, né? Então, raramente você vê um pé de videira que não tem algumas lesões de míldio. Então, isso é um padrão até, pessoal. Até eu diria que quanto mais uma doença se espalha, se dissemina, normalmente significa que o potencial de perda dela na planta especificamente, né, quando a gente considera a planta, é menor. Então, então só para a gente... Tem dois aspectos quando a gente fala em perda, né? Então, quando a gente fala em perda na planta, né? Então, é o potencial na planta. E perda na região, né? Quando você faz um levantamento a nível macro, né? Então, geralmente, quanto maior, isso aqui até tem para isso, quanto maior o potencial de perda na planta, né? Como se diga, menor você vai ter perda a nível, quando você faz um levantamento regional, correto? Isso vale para doenças de planta, mas também, por exemplo, para viroses, né? Então, o pessoal aí da medicina sabe que quanto mais... Opa, tá aparecendo aqui, você só... Vamos pegar um vírus, né? E a literatura médica dá vários exemplos. Estou falando de literatura médica, mas isso vale também para a fitopatologia. O vírus, quanto maior a capacidade letal dele, a letalidade que a gente chama, menos ele se esparrama, né? Então, se ele se esparrama menos, dissemina menos, acaba matando menos gente, né? Porque a capacidade... Por que isso? Porque provavelmente a capacidade, o que ele ganha em genes para matar, ele perde em habilidade para disseminar. Então, um vírus que tem uma alta capacidade de disseminação, aí é o contrário, ele perde genes para a capacidade, o efeito ali naquele indivíduo. Então, uma coisa exclui outra, né? Você vai puxando mais vai evoluindo o vírus para o efeito no organismo, né? Aumentar o efeito no organismo, ele vai perdendo capacidade em passar do indivíduo para outro. Essa é a ideia, né? Então, o efeito no individual no organismo grande, menor capacidade de passar, né? E isso vale, como eu falei, de uma pessoa para outra, como de uma planta para outra. Então, normalmente, estou pegando aqui o exemplo de planta mesmo. Planta que tem 100% de capacidade de matar, uma, uma planta, raramente eles são amplamente disseminados, certo? Então, a gente pode dizer, então, isso a gente pode pegar, né? A gente pode listar isso, né? Fazer uma listagem das doenças, que é uma maneira de a gente estudar, né? Se a gente fizer a lista daquelas doenças que realmente têm capacidade de matar, que tem o potencial para matar o indivíduo planta, né? Quando a gente observa ao longo do tempo, eles têm baixa capacidade de se espalhar, ou seja, eles são, têm uma frequência de localização, uma frequência de espalhamento menor. O milho está numa dessas pontas aí. Como ele é muito espalhado, né? A gente em quase todas as regiões. Quando eu falo muito espalhado, né, é só consultar a literatura. Se você vai detectado em vários países, em vários estados, ele tem uma distribuição geográfica alta, mas relativamente tem uma capacidade menor para ter efeito na planta individualmente. Então, se você pegar então, as doenças a cancro da haste ou outras doenças que têm capacidade de matar a planta, né? Então, menos têm distribuição mais localizada, né? Isso em função, vamos dizer, dessa economia gênica, né? Senão, se ele acumula mais genes que faz com que ele mate a planta, ele perde capacidade de disseminação. Então, o mildio da videira é uma dessas doenças que são, né, amplamente distribuída no espaço e no tempo, né? Mas que eles têm um efeito menor. É muitas do arroz, é uma doença que foi importante aí no Japão, na determinada época, mas para nós ela realmente nunca foi. É claro que é uma doença presente, né? A gente sempre pode observar uma ou outra lesão de amistosporiose, mas a gente não tem notícia de
epidemias significativas. A mitosporiose do milho foi importante nos anos aí 1970, né? Mas é uma importância específica, ela estava... a suscetibilidade a essa doença foi muito grande num determinado material genético que era utilizado em cruzamentos para obter híbridos de milho, né? Então, esse material genético deixou de ser utilizado, deixou de ser um problema. A gente tem aqui no Brasil o mosaico da cana, na década lá de 50, então o mosaico é uma virose, né? Você tinha as canas caianas de alta qualidade, mas altamente suscetível, né? Então, enquanto não tinha o mosaico, era amplamente utilizado essas canas caianas. A partir do momento que apareceu a doença, né, teve-se que optar por outros materiais menos nobres, né, que chamados, mas que tinham resistência ao mosaico, né? As doenças de citros, então, são várias. A tristeza dos citros, que foi importante ainda na década de 50 também, 1950, que ela foi controlada. A tristeza é um vírus também, né? Ela foi controlada a partir de material, como é que a gente chama, de mudas, onde se fazia o enxerto a copa era enxertada num porta-enxerto resistente. Porque o problema foi grande porque você tinha um determinado porta-enxerto que era altamente suscetível, né? A doença apareceu e essa combinação que existia antes, né, enxerto, porta-enxerto, era muito favorável, era muito suscetível à doença. Então, o próprio sistema, né, acabou mudou, né? Mudou o porta-enxerto, utilizou um porta-enxerto resistente, a doença deixou de ser problema. Problema entre aspas, né? Deixou de causar perda, mas, na verdade, as doenças de citros, elas, utilizando o conceito que eu já tinha falado, mesmo quando elas não aparecem, mas tem todo um custo, né? Para se manter determinada região livre de doenças. Aí, pensando principalmente em citros, no cancro cítrico, né? Que mesmo não existindo numa determinada região do interior de São Paulo, você tem que estar gastando, né, para manter aquela área livre, né, do cancro cítrico. Então, os citros, de vez em quando aparece um, né? Aí depois apareceu o green, que são doenças também, o CVC, né, clorose variegada dos citros. Então, por isso que está chamado aqui um complexo de doenças de citros, né? Mas o pessoal dos citros é muito bem organizado, eles têm o sistema, né, o agronegócio, né, a cadeia produtiva de citros, eles têm um sistema de arrecadar dinheiro, né, para Fundecitros. Então, quando o cara vende o produto da indústria, ele já tem até um imposto, na verdade, né, um imposto que vai para o governo e o governo repassa. O governo não administra esse fundo, né, mas ele repassa para outras instituições. E tem funcionado, né? Esse fundo criado é para pagar indenizações, para manter todo o aparato, né, institucional, para manter os citros o mais livre possível, né, das doenças, principalmente essas doenças quarentenárias, ou doenças que têm, vamos dizer assim, tem uma suscetibilidade maior para importação, por exemplo, cancro cítrico, né? Se aparece alguma numa determinada região, o pessoal da Flórida, nos Estados Unidos, imediatamente deixa de adquirir, né? Fecha o comércio, né? Deixa de comprar do Brasil. Então, como causa muita perda, então está envolvido o agronegócio está organizado, né? Então a coisa flui, né? O próprio sistema mantém essa política e arca com os custos aí, né? Quando eu falo o próprio sistema, não, na verdade é a sociedade inteira, né? A sociedade, só que assim, é um negócio que, apesar de ter o imposto pelo governo, mas a administração é privada, né? A murcha do algodoeiro é relativamente menos importante. Pô, o mal do Panamá, até hoje, o mal do Panamá é importante, porque o mal do Panamá é um fungo de solo, né?
Então, mas é importante também para a banana maçã, né? A banana maçã é altamente suscetível. Agora você tem materiais resistentes, mas é que a banana maçã é uma banana que tem uma aceitação comercial grande, né? Então, e nem todo o solo vai estar contaminado com o mal do Panamá. Inclusive, muita gente pega, planta, na verdade, uma variedade nova. Tem gente que é especializado nisso, né? Normalmente, num ano que você abre pasto, né? Você tem 1 ou 2 anos livre da doença, né? Às vezes, no terceiro ano começa a contaminar, ele abandona e vai para outro local, né? Então, é uma adaptação, né, de escapar da doença. Normalmente, nos primeiros anos, você está relativamente, mesmo que ele esteja presente, é um fungo natural do solo, né? Na verdade, não é natural do solo, mas ele, no momento em que ele se instala no solo, né? Ele vem de um local para outro, ele permanece no solo muitos anos. Então, você planta num local nativo, né?